Olá, sejam todos muito bem-vindas a mais uma reunião pública do Lar de Teresa. Desde já agradecemos a presença de todos e lembramos que os nossos estudos são feitos alternadamente entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje nós traremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 25, Não vos afadigueis pela posse do ouro. E quem trará suas reflexões será a nossa irmã de ideal espírita, Regina Meireles. Regina, suas saudações iniciais. É com muita alegria que eu estou novamente aqui para falar sobre esse tema tão importante para nós. É sempre muito bom estar entre os amigos do Lar de Teresa. Muito obrigada, Regina. Passemos agora à nossa leitura inicial. A nossa leitura tem o título Pobreza e Riqueza. O pobre, pobre de humildade e de serviço, é o irmão dileto do rico, rico de avareza e de indiferença. O pobre, rico de resignação e atividade no bem, é o companheiro ideal do rico, rico de bondade e entendimento. A pobreza ou a riqueza são portas abertas à glorificação espiritual. Na primeira, é mais fácil aprender a servir. Na segunda, a ciência de dar exibe agradável acesso. Não vale a pobreza sem a conformação e ruinosa é a riqueza insensata. Todos os homens, na intimidade de si mesmos, são defrontados por desafios da carência da fortuna que nos convocam ao esforço de sublimação. Aquele que se empobrece de ignorância e maldade, buscando enriquecer-se de amor e sabedoria no serviço ao próximo, através do trabalho e do estudo incessantes, adquirindo compreensão e conhecimento, luz e paz, diante das leis divinas, é, de todos os pobres e de todos os ricos, o homem mais valioso e feliz. André Luiz, do livro Caridade, capítulo 9, Francisco Cândido Xavier. Vamos agora à nossa prece inicial, onde agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo e pedimos o auxílio dos nossos irmãos espirituais, dos nossos amigos do Lar de Teresa, que eles inspirem a nossa irmã Regina nesse momento. E assim damos graças a Deus. Regina, com as nossas melhores vibrações, a palavra é sua. Obrigada. Que nosso amado Mestre Jesus esteja conosco, né? Nessa noite, nos iluminando a todos. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Vamos ler o trechinho desse capítulo para entender o que o mestre falava com afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando-a na casa, saudai-a assim. Que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não a for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 10,
versículos 9 a 15. A palavra fadigar tem um sentido de inquietar, perder a calma, exaurir. Dessa passagem de Jesus, como em muitas outras passagens, podemos extrair vários ensinamentos. Por isso mesmo, nos comentários de Kardec, abaixo, sob inspiração naturalmente dos espíritos superiores, ele nos diz, a par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral profundo. Aqui vamos refletir alguns desses ensinamentos. Fé, confiança, desapego dos bens materiais. Na terceira e quarta parte do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, a lei da liberdade. Jesus foi o educador por excelência. Aliás, é o único título que ele, de bom grado, aceitou ser chamado. Mestre. Nesta mensagem, temos que contextualizar ao tempo de Jesus, onde era natural que as pessoas hospedassem os viajantes, os acolhia em suas próprias casas. Nesse trecho do Evangelho, nos remetendo também para o Evangelho de Mateus, não repareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Jesus envia os apóstolos para pregarem a boa nova sem nada, sem provisão alguma. Naturalmente, hoje isso não seria possível, né? Viajarmos sem nos prepararmos devidamente com a nossa bagagem material. Falando desse desapego material, Jesus convidava aquele que quisesse espalhar a boa nova, deveria ter confiança irrestrita no Criador, que tudo provê aquele que trabalha. O mestre enviou aqueles apóstolos para pregar em seu nome apenas com a roupa do corpo. A coragem e a vontade de pregar em seu nome e por conta da fé, as provisões nunca lhe faltariam. Não é simplesmente aguardar a ajuda sem o suor do trabalho. Ajuda que o céu te ajudará. Já tinha dito, né? E qual é o capítulo que nós estamos estudando? Buscai e acharei. Pedi e se vos abrirá. Aqui já temos dois ensinos. O desapego aos bens materiais, essa posse que nos prende à terra, que nos afadiga, que faz com que não consigamos avançar. Por isso ele diz ao jovem rico, ao jovem mancebo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, venda tudo o que tenha, dê aos pobres e segue-me. Esse jovem poderia ser, ele era um jovem bom, honesto, mas a sua virtude ainda não alcançava a abnegação. O que Jesus queria demonstrar? Que fora da caridade não há salvação. Em nenhum momento Jesus condena a riqueza, mas esse apego aos bens materiais, mais do que a riqueza espiritual, onde a traça não corrói. Esse mesmo apego que nos paralisa, que faz com que a gente não consiga avançar, né? Que a gente perde a dignidade e perde também a saúde em busca desse ouro inútil. No céu e inferno, nós temos o depoimento de um espírito sofredor chamado François Riquier, que em vida tinha sido um senhor avarento. Desencarnado, ele ainda estava preocupado com a sua herança e com o que iriam fazer dela, como se ele ainda estivesse vivo.
pobre, né? No final, pergunta a ele se ele ainda sofre, e ele diz que sim, muitíssimo. E ele pede, aí é o vislumbre da sua própria renovação, que orem por ele, para que ele esqueça os bens terrenos, que era a causa de todo o seu sofrimento. Quando Jesus fala para que os apóstolos fossem sem nenhuma provisão, também indicava para que aqueles que o recebessem não tivessem outra intenção, a não ser acolher, e estariam abertos a ouvir a boa nova. Por quê? Porque se levassem bens, poderiam despertar a cobiça naqueles que o estavam acolhendo. Amélia Rodrigues, no livro Há Flores no Caminho, no seu capítulo 13, ela fala dos ricos de avareza. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O indispensável é de fácil aquisição e não exaure, não cansa. O supérfluo aflige e enlouquece. A miséria moral daqueles que retêm não se enriquece de paz da mesma razão e quem mais possui. Por isso Jesus diz, não vos afadigueis pela posse do ouro. Não nos traz paz, mas fadiga e prisão. Essa fala de Jesus é para os apóstolos, né? Que vão no caminho, né? Espalhar a boa nova. Mas também é para nós, discípulos do Evangelho, é alguém que descobre a felicidade de servir ao bem, jamais temendo as dificuldades inerentes no caminho. Serão incompreendidos, padecerão lutas. No entanto, Jesus não nos abandona. E aquele que muito amarem, perseverarão e seguirão em frente, como exemplos vivos da caridade. Temos muitos nomes, né? Lembrando da passagem do mestre a Simão Pedro. Jesus então pergunta, Simão, filho de Jona, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus diz para Simão, apacenta minhas ovelhas. Apacentar, pastorear, conduzir, levar a palavra do mestre às suas ovelhas, a nós todos, né? Porque o mestre diz, quando faz a um desses meus pequeninos, estará fazendo a mim mesmo. E na casa do caminho, Simão Pedro foi a pedra angular da igreja de Jesus. E com Paulo, ampliando e mantendo os horizontes daquela fé viva. Ambos tropeçaram, né, antes no caminho, mas se transformaram nesses discípulos vivos da fé operante. É essa viagem que Jesus nos convida. É uma viagem onde a bagagem das nossas mesquinharias, das nossas pequenas coisas, precisa ser deixada para trás. É a renovação do homem velho, né? E Jesus fala para aquele que... E o que Jesus fala para aquele que não queira receber alguma imposição? De forma alguma. Deixai aquele limpar a poeira dos pés e seguir. Como que a gente pode entender esse reter o pó em vossos pés? O que quer dizer isso? É não ter a compreensão todo universal, né? Que entende que cada criatura atua no campo que lhe é próprio, de acordo com sua própria trajetória.
Não violentar a consciência de outras pessoas, ou seja, não querer impor a nossa doutrina diante de ninguém. Devemos respeitar a todos, mantendo as nossas consciências em paz. E aí também se entende aquele respeito que devemos ter àqueles que pensam diferentes de nós. Não devemos tentar converter alguém para determinada religião. Naturalmente, é necessário também acolher a todos que buscam a renovação através do Espiritismo. Da mesma maneira, devemos deixar seguir seu próprio caminho aqueles que o repelem. E nós? Quanto tempo levamos para entender o Espiritismo? E mais, entendendo dentro da nossa alma como renovação. Não é aqui, tem que passar por aqui. Quanto tempo levamos para a aceitação de Jesus como único caminho para a vida em abundância? Mudando disposições, renovando atitudes, aceitando aquilo que não podemos mudar, mas trabalhando o que podemos, com fé, com perseverança, com confiança irrestrita no Criador. Não importa o tempo, cada um com suas obras. Nesse último parágrafo, diz no Espiritismo: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa, não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós, acolhei os que vos procuram e deixei em paz o que vos repele, Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e a doçura. Antigamente, pela violência, porque na época de Moisés se permitia a morte dos infiéis. Com Cristo, não. A conquista virá do amor, da caridade e do perdão. Na Revista Espírita, de 1863, temos a resposta a um residente da França sobre essa questão, né, sobre a religião dos espíritos. E aí, é interessante a resposta que os espíritos dão a esse senhor. Por que não deveria o espiritismo, que é a verdade, dirigir-se a todo mundo? A todos os que estão no erro? Pelas provas patentes que o espiritismo dá da existência da alma e da vida futura, que é a base de todas as religiões, ele é a negação do materialismo e, consequentemente, se dirige aos que negam ou duvidam. A seguir, ele é livre para adotar um culto que melhor lhe convém à razão ou à consciência. Aí, porém, termina o papel do espiritismo. Ele ajuda a percorrer 3/4 do caminho, a transpor o passo mais difícil, o da incredulidade. Aos outros cabe fazer o resto. Os incrédulos, os que duvidam, formam uma classe muito numerosa. E quando o Espiritismo diz que não se dirige a quem tem uma fé qualquer, e aos quais essa fé basta, entende que ele não se impõe a ninguém e não violenta nenhuma consciência. Guardai as vossas crenças, já que elas vos convêm. Ninguém procura vos impor outras. A luz brilha para todos. E diz-nos também Hamed, no livro Renovando Atitudes: lancemos as sementes, sem a pretensão de aplausos e reconhecimentos, mesmo porque talvez não floresça de imediato.
mas na terra fértil dos sentimentos haverá um dia em que o campo produzirá a seu tempo. E aí a gente tem, né, dentro desse pequeno trecho do capítulo, do item 7 a 9, não vos afadigueis com a posse do ouro, tantos ensinamentos para nós, né? Quantos ensinamentos da fé irrestrita, da confiança no Pai, da lei do trabalho, da lei de liberdade. Quantos ensinamentos num pequeno trecho. Por quê? Como eu falei inicialmente, Jesus era o educador por excelência. E quando nós nos afastamos do seu direcionamento, é que nós nos desviamos do caminho. Ele tem a rota certa. E já caminhando para o final das nossas reflexões da noite, eu gostaria de ler no livro Primícias do Reino, no prólogo de Amélia Rodrigues, ela nos diz: a semelhança dos dias em que Jesus viveu entre nós, os tempos atuais ensejam a restauração viva e atuante da mensagem cristã, pois que convertida em laboratório de experiências aflitivas, a Terra continua sendo campo rico de oportunidades para a vivência evangélica. Há incontáveis portas de serviço esperando por nós. Nesses dias de cultura e abastança, pululam também a miséria física e moral, aguardando socorro. Faz-se necessário que repontem como primavera de bênçãos as sementes da esperança e surjam, como antes, novos homens do caminho. Esse é o convite, né, que Jesus nos faz a cada dia. Sejamos novos homens do caminho, espalhando a boa nova, consolando, servindo. Que Jesus esteja conosco agora e sempre. Obrigada. Agradecemos, Regina, pela sua exposição tão oportuna, por você ter aceitado o nosso convite com tanto carinho, e agradecemos também a presença de todos que estão conosco até agora, e convidamos para a próxima segunda-feira, às 19 horas, onde traremos o tema especial do mês, o Espírita no Momento Atual. Passemos agora para a nossa prece. Assim, unindo os nossos pensamentos, agradecemos pelo apoio dos benfeitores de nossa casa, agradecemos a Jesus, que ele possa ser o nosso caminho de renovação, através de seus ensinamentos, através de seu exemplo, e, acima de tudo, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, e que possamos, assim, pedir a permissão para finalizar mais esse encontro, e que possamos voltar aos nossos afazeres renovados, graças a Deus.